Hoje nós vamos falar sobre o tema chamados para servir no discipulado. E o texto bíblico está em Mateus capítulo 28, do 19 ao 20. Mateus 28, 19 ao 20. É uma parte da grande comissão, que começa no 16, mas para resumir, vamos ler só o 19 e o 20. Está na Nova Almeida atualizada. Diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Você pode dizer amém? Nós vamos iniciar. Você está olhando para o manual? Então a primeira matéria do manual é do nosso pastor presidente, que é o tema da igreja aqui em Joinville e no estado de Santa Catarina também, neste ano, que é chamados para servir. E na página 13, então, chamados para servir através do discipulado, ou para servir no discipulado. Esse texto, ele é bem conhecido de todos nós, e nós estamos acostumados a ler em todos os nossos, durante essas 13 oficinas, são 12 anos que nós estamos trabalhando com o tema do discipulado, todas as vezes lido esse texto. Eu sei que os irmãos já conhecem bem a essência da grande comissão, mas para fazer um resumo breve, o que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos nos últimos momentos da sua vida foi uma ordem, e no versículo anterior ele disse que ele agora tinha recebido do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. E baseado nessa autoridade, diz o versículo de número 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí começa, portanto, vão e façam discípulos. Então veja que primeiro Jesus apresenta a sua autoridade, as suas credenciais. Ele não estava mais morto, agora Jesus estava vivo e ressurreto, e não apenas na sua essência, na sua natureza humana, mas agora Jesus estava revestido novamente da sua natureza divina, e como Rei dos Reis, e como Senhor dos Senhores, Ele dá uma ordem para os discípulos que foram ter com Ele naquele lugar. Essa ordem, irmãos, ela é uma ordem que, para o contexto deles, para os judeus daquela época, eles sabiam muito bem que quando um rei, quando um imperador, quando alguém, um magistrado desse uma ordem, e essa ordem não era cumprida, poderia haver uma pena capital, a pessoa poderia ser morta. Então quando Jesus deu essa ordem, foi uma ordem, não foi um pedido, não foi uma súplica, ele não implorou para eles irem fazer discípulos, não, ele mandou, e mandou com toda a autoridade nos céus e na terra. Só isso já é motivo para eu e você sermos discipuladores, porque a ordem de Jesus foi um mandamento revestido da autoridade que ele tinha antes da sua encarnação, todo o poder que ele fora restaurado nesse momento. E ele manda ir fazer discípulos. Como fazer discípulos?
No original do texto, a palavra que nós usamos em algumas traduções, ide, ou vão, conforme nós lemos hoje, ela está no particípio, lá que no grego é equivalente ao nosso gerúndio. Então, Jesus disse, indo, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar, ou ensinando-os, mas ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, 3 verbos que são no gerúndio: indo, batizando e ensinando. E um mandamento, verbo de ação direto, que é façam discípulos. Então veja, irmãos, que Jesus ele está dizendo aqui, ele está mandando fazer discípulos e ensinando como fazer discípulos. Como fazer discípulos? Primeiro, indo, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair do lugar onde você se encontra, você tem que sair de você mesmo e ir ao encontro de alguém. Você pode ir atravessar a rua, ou atravessar a cidade, ou atravessar o país. O que importa em tudo isso é a ação, fazer discípulos de todas as nações. Enquanto vão, façam discípulos, onde você estiver, por onde você passar, faça discípulo de todas as nações. E aí vem a outra forma, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem dada à igreja. A igreja tem autoridade para batizar nas águas. Então, os oficiais da igreja batizam nas águas. É uma forma de fazer discípulos. O batismo não é o final do discipulado. O batismo é um pouquinho depois do começo. Ele faz parte do início do discipulado. Mas aí vem, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, tudo que eu ordenei a vocês, Jesus está dizendo para os seus discípulos, todos os mandamentos, todas as orientações, todas as ordens, tudo que eu falei, tudo que vocês viram eu fazer, ensinem esses discípulos a obedecer essas coisas. Então Jesus não está dizendo aqui, ensinando-os ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele não disse que é para simplesmente ensinar toda a Bíblia, ou ensinar tudo que está na Bíblia. Não, ele disse, ensinem a obedecer o que eu mandei, a obedecer o que está na Bíblia. E isso faz toda a diferença, porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é obediente à palavra de Deus. O nosso verdadeiro discipulado, o teu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com Deus, não está baseado no quanto nós conhecemos da Bíblia, mas está baseado em quanto nós obedecemos aquilo que nós conhecemos da Bíblia. Você pode glorificar o nome de Jesus? E o discipulado, ele acontece em etapas, em fases. E quando nós falamos do discipulado que nós praticamos inicialmente, nós estamos falando de ganhar almas, de ir no lar das pessoas, de fazer o discipulado, de trazer para a igreja, de consolidá-los na fé, de fazer o acolhimento, de fazer a integração, de batizar os irmãos, de ensinar os princípios básicos da fé. Mas ser discípulo nunca acaba, isso é apenas o começo. O discipulado, ele continua. E uma das etapas principais para um verdadeiro discípulo é quando ele começa a fazer outros discípulos. Então nós não podemos pensar no discipulado apenas de eu ensinar o novo convertido, cuidar dele, acompanhá-lo, mas eu preciso também olhar para ele e ver ali um discipulador. E eu tenho que ensinar agora ele ser discipulador.
Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Uma das coisas, 4 coisas importantes que Jesus ensinou, se você quiser anotar. Primeira coisa, o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, que está no grande mandamento também, amar o próximo como a si mesmo. Terceiro, que é um resumo do Evangelho, viver pela fé. E o quarto, fazer discípulos. Essas foram as 4 coisas principais que Jesus ensinou no Evangelho. Então, quando eu me proponho a fazer discípulos, eu preciso ensinar essas coisas para o discípulo. Ensiná-lo a obedecer isso, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, viver pela fé e fazer discípulos. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, no texto, que depois você vai ter tempo para ler em casa, na página 13 e 14 agora, eu cito aqui 2 tipos de chamados que os cristãos têm, que nós como discípulos de Jesus temos. O primeiro chamado é o chamado exclusivo, é a vocação específica que cada um tem, que Deus deu para cada um. Deus te chamou para uma obra específica na igreja. Deus te chamou com um propósito específico. Embora você vai atuar em muitas áreas no reino de Deus, mas tem algo que Deus fez e preparou exclusivamente para você. Nem todos são músicos, nem todos são pregadores, nem todos são cantores, nem todos são obreiros, nem todos são recepcionistas, nem todos trabalham na área social, nem todos fazem a zeladoria da igreja, nem todos trabalham nas atividades de bastidores, na parte administrativa, na secretaria, na tesouraria, e por aí vai. Cada um tem uma vocação específica. Deus chamou para algo específico. E aqui eu dou o exemplo do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas, do capítulo 2, do 7 ao 9, que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão. Ele foi chamado especificamente para pregar para os gentios. Isso está lá em Atos 9:15. Quando Deus fala para Ananias, homem chamado Saulo, está lá na rua direita, e você precisa ir lá na casa onde ele está e orar por ele. Mas Senhor, esse homem é perseguidor, eu conheço a fama dele. Não, vai porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar a minha palavra aos gentios e aos reis, e também aos perdidos da casa de Israel. Ele foi chamado especificamente para os gentios. Ele pregou para judeus no meio do caminho, mas o propósito dele era para os gentios. E Paulo, ele entende isso claramente, porque ele diz exatamente que Jesus chamou Pedro com o evangelho da circuncisão, para pregar para os judeus. E o chamado de Pedro em Mateus 4, 19 a 20, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Ele teve um chamado, uma vocação específica de Deus, e ele cumpriu isso. E Pedro foi uma das colunas da igreja primitiva, e ficou praticamente a maior parte do tempo centralizado entre os judeus e Jerusalém, e sendo uma referência como líder dos apóstolos no começo. Então, queridos, esse é o chamado exclusivo. Mas existe um chamado inclusivo. Ele é um chamado para todos, que é o que nós já lemos no início. A grande comissão. Mateus, Marcos, Lucas, João falam da grande comissão em palavras diferentes, e nós usamos como base o texto de Mateus. Então, a vocação inclusiva é para todos.
Se Jesus disse: ide, fazei discípulos, Ele sabia que você era capaz. Você consegue fazer discípulos. Você e eu fomos chamados para ser discipuladores. Nós temos as ferramentas de Deus para fazer isso, mas muitas vezes nós nos enchemos de desculpas, de justificativas, nós nos enchemos de tantas coisas para não cumprir, enchemos a agenda, ocupamos a vida com outras coisas, mas esse é o chamado de Deus para mim e para você. Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Você pode bater no peito assim, um pouquinho, e dizer assim: eu sou discipulador. Eu sou discipulador. A irmã diz: eu sou discipuladora. Bate aí. Você é. Pastor, mas eu sou novo convertido. Mas esse chamado é para todos. O vinde a mim é o primeiro. Você veio para Jesus. Agora, ele já disse na sequência: vão e façam. Vem e vai. O chamado é para vir para Jesus. Você recebeu Jesus, você já pode compartilhar aquilo que você sabe de Jesus com alguém. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Mark Dever, na página 14, eu cito ele aqui, ele diz que o ato de discipular é fundamental para o cristianismo. Como isso poderia ser mais claro? Se não trabalhamos para fazer discípulos, é possível que não sejamos discípulos dele. Olha que coisa forte, irmãos. Quem não tem amor pelas almas, talvez a sua alma está perdida, ou está um pouco fora do propósito, está um pouco afastado de Jesus, e precisa ser restaurado esse amor. Mas quando nós entendemos, irmãos, que assim como Ele nos amou, como Ele deu a sua vida por nós, agora nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então nós vamos nos tornar verdadeiros discipuladores. Glória a Deus. Quem pode ser discipulador? Todo crente. Na página 15, eu cito aqui o Walter Henriksen, que ele diz o seguinte: todas as pessoas possuem os dons necessários para ser um fabricante de discípulos. Você pode ser um professor, uma dona de casa ou engenheiro, mas indiferentemente de sua vocação, também você pode ser um fabricante de discípulos. Então veja, você tem uma vocação, um chamado exclusivo, específico, mas de forma geral, você é chamado para ser o discipulador. E o que é um discipulador, pastor? Vamos ver se eu consigo passar aqui. Olha só, essa definição de discipulador, e desse tópico aqui para frente, eu fiz questão de colocar aqui, até por orientação do meu editor, que é o pastor Dr. Uziel, vai ser o último que vai ministrar para nós hoje. Eu creio que no mês que vem vai ficar pronto um livro, que eu escrevi na verdade, já estamos nos finalmente, para o IBE, que é o Instituto Bíblico Esperança de Porto Alegre, sobre evangelismo e discipulado. E aqui você vai ver em primeira mão uns trechinhos do livro, né, que depois com certeza todos vão comprar, amém, irmãos? Ó, teve uns 10 que disseram amém, já estou feliz. Glória a Deus. Mas esse conceito de discipulado, de discipulador, melhor dizendo, ele é baseado em muitos conceitos, em muitas definições, em muitos autores que estudaram e dedicaram a vida na prática e no ensino do discipulado. E nós também temos a nossa visão, a nossa referência aqui. Temos o nosso pastor presidente que colocou a igreja como prioridade de discipulado, como carro-chefe da igreja. E baseado em tudo isso, a gente fez um suprassumo, esprememos tudo para tirar só a essência, o básico do que é ser um discipulador. Então, uma coisa interessante, irmãos, para a gente pensar, é que todos são chamados para ser discipuladores,
Todos nós temos capacidade para isso, mas nem todos estão preparados. É onde a gente precisa se preparar para preencher esses requisitos. É por isso que você está aqui nesse dia, hoje à tarde e à noite. Deus está despertando você para se preparar para fazer discípulos. E eu quero explicar para os irmãos aqui esse conceito de forma detalhada, para nós entendermos melhor. Primeiro, o discipulador é um discípulo maduro. Lá na página 15. E eu gosto muito dessa frase. Quando eu ouvi pela primeira vez, depois eu li o livro do Edmund Chan, O Tipo Certo. Inclusive, acho que deve ter ali na loja da Bíblia esse livro. Ele fala a respeito de qual é o tipo de discípulos que nós devemos ser. E a frase é a seguinte: a principal questão sobre discipulado não é simplesmente estamos fazendo discípulos, mas sim que tipo de discípulos Deus nos chama a fazer. E principalmente, que tipo de discípulos nós somos. Por quê? Porque nós vamos reproduzir conforme a nossa espécie. Essa foi uma ordem de Deus, da criação, isso é ordem natural. Cada ser se reproduz conforme a sua espécie. E dependendo do tipo de discípulo que você é o tipo de discípulo que você vai fazer. Então, por isso, irmãos, nós precisamos, em primeiro lugar, primeiro pré-requisito, para ser um discipulador, você precisa ser um discípulo. Vire para o irmão que está do teu lado, né? Eu vou fazer que nem um pregador itinerante. Olhe bem dentro dos olhos dele agora. Faz isso, irmão, faz isso. E diga assim: você precisa ser um discípulo. Como é que é, pastor? Chacoalha ele para ver se ele está vivo. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque o ser precede o fazer. Ser discípulo vem antes de fazer discípulos. Jesus chamou os seus discípulos lá em Marcos 3, primeiro para estarem com ele, e depois os enviou a pregar. Veja que a ordem é sempre essa. Primeiro, você é chamado para seguir Jesus, para ser discípulo, para depois fazer discípulos. Então não é possível você fazer discípulos sem ser discípulo. Se alguém tentar fazer discípulos sem ser discípulo, vai reproduzir todas as anomalias da sua vida, do seu caráter na outra pessoa. Então, por isso é fundamental ser um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo multiplica a vida com a abundância que tem em Cristo. E um discípulo maduro, página 16, só pode fazer discípulos quem possui a maturidade necessária para discipular. O segundo texto áureo do discipulado, eu cito aqui 2 Timóteo 2:2. Primeiro texto áureo você leu hoje, que é o principal, Mateus 28, 19 ao 20. Mas 2 Timóteo 2:2, Paulo diz assim: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Então, um discípulo de Cristo precisa ter idoneidade. O que é idoneidade? É maturidade, assumir compromissos com responsabilidade e ser autêntico. Uma pessoa idônea é uma pessoa autêntica. Como é que você faz para saber se uma pessoa é idônea no comércio, né? Vai lá, pede como é que está o SPC, o Serasa, todos essa questão de crédito. Se a pessoa ela compra e paga certinho, pode dizer que ela é idônea perante o comércio, perante a questão
financeira, ao mercado financeiro, ela está sendo idônea. Então, se ela tem uma idoneidade de caráter, para alguns tipos de cargos, a pessoa tem que puxar a ficha corrida. Isso na igreja, mas também na sociedade, alguns cargos públicos, a pessoa tem que ter ficha limpa. Então isso é idoneidade, é uma vida que condiz com ser discípulo. Ele é discípulo na igreja, mas ele é discípulo em casa, ele é discípulo na rua, ele é discípulo no trabalho, ele é discípulo na faculdade, ele é discípulo na rede social, ele é discípulo no celular. Onde ele está, ele é um discípulo de Jesus. Ele é idôneo, ele é maduro. Veja só, o discipulador então, ele tem que ser, ele é o discípulo maduro, que no poder do Espírito Santo, ele não faz discípulos por ele mesmo. Nós, irmãos, somos pentecostais, e nós cremos na ação do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, Jesus cumpriu a promessa, que ele derramou do seu Espírito sobre os discípulos que estavam lá em Jerusalém, e aqueles 120 irmãos foram cheios do poder de Deus, foram batizados no Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e logo começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas, e logo se levantaram e começaram a pregar o Evangelho, e saíram dali pregando o Evangelho e fazendo discípulos com a autoridade de Deus. Por quê? Porque Jesus havia dito para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque Jesus sabia que só na força humana eles não teriam capacidade, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem opera sinais e maravilhas é o Espírito Santo. Quem dá autoridade para o discipulador é o Espírito Santo. Aleluia. E a obra de Deus, ela tem que ser feita no poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer na nossa própria força. O Espírito Santo, primeiro, ele habita no discipulador, página 17. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. No momento em que você levantou a tua mão, e de todo o coração você creu em Jesus, e você confessou com a sua boca, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Naquele momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. Aleluia, mas não parou por aí. Você continuou buscando ao Senhor, você continuou servindo ao Senhor, e em algum momento, em um dia, eu não sei se foi na tua casa, eu não sei se foi no templo, eu não sei se foi na escola dominical, eu não sei se foi na rua ou no carro, você começou a se alegrar em Deus, você começou a falar com Deus, e você de repente foi tão cheio desse Espírito, que você transbordou e começou a falar em línguas estranhas. Aleluia, Ele te revestiu de autoridade, e você não parou mais de testemunhar, de falar, de compartilhar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aleluia, é o Espírito Santo que batiza o discipulador. É o Espírito Santo que guia o discipulador, porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. João 16:13. O Espírito da verdade guia. Quando você está cheio do Espírito, irmão, ninguém te engana, ninguém te passa a perna, ninguém te leva para movimentos estranhos, ninguém te tira da direção de Deus. Se você ouve um falso mestre, você logo percebe, alguma coisa tem aí, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo, ele revela no teu coração. Quando você vê algum movimento estranho, o Espírito Santo, ele te dá o alerta, ele liga o alerta na tua vida, e você não cai na armadilha de Satanás. Por quê? Porque Ele vos guiará em toda a verdade. É Ele que guia.
O Espírito Santo ensina o discipulador. Jesus disse: Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Aqui, irmãos, está a ação dupla. É um equilíbrio dinâmico entre a ação de Deus e a ação do homem. Aquilo que você não sabe e que no momento que você precisa, que tem que ser revelado, que precisa ser usado isso, mas você não sabe, você não aprendeu ainda. A Bíblia diz que o Espírito Santo vos ensinará. Ele ensina você. Em momento de aperto e dificuldade. Em alguns momentos, quando Jesus disse: eles vos levarão até as autoridades, e diante das autoridades, vocês não precisam pensar, se programar o que vocês vão falar, Ele vos dará naquela hora o que vocês têm que dizer. Está lá em Lucas 12:12. Entretanto, existe o fator humano. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. O discipulador, a nossa ferramenta é a Bíblia. Então você tem que conhecer a Bíblia. Pastor, mas como que eu vou discipular um médico? Não precisa entender nada de medicina, irmão. Entenda de Bíblia e o médico vai se dobrar a palavra de Deus. Pastor, mas é o advogado, é o juiz, é o promotor. Olha, apareceu para eu discipular aqui um filósofo, um intelectual. Não importa, meu irmão, você não precisa entrar no campo dele. Você tem que conhecer Bíblia. Quando você conhece a palavra, aleluia, a palavra de Deus é que vai transformar, que vai fazer efeito. Então você precisa conhecer a palavra. O discipulador, ele tem que estudar. Na última palestra, o doutor Uziel vai estar falando sobre como você melhorar na questão de ler a Bíblia e de estudar a palavra de Deus. Mas saiba de uma coisa, irmãos, a ação do Espírito Santo é tão maravilhosa que eu posso dar alguns testemunhos de eu chegar no grupo do discipulado, da família ali reunida, e começar a lição. Por exemplo, lição 4, a necessidade de conhecer a Cristo, e de repente falando aquela lição, e o Espírito Santo me dando argumentos que eu nunca usei, que eu não lembro de ter lido em algum lugar, que eu nem passava pela minha cabeça, e de repente o casal, um olhar para o outro e dizer: você falou alguma coisa para o pastor? Não. E você? Não falei. Pastor, nós estávamos conversando aqui antes de você chegar, nós estávamos falando isso. O Senhor colocou, escuta aqui na nossa casa. Não, é o Espírito Santo que revela, Ele que ensina, Ele que dá a palavra. Aleluia, se você se prepara, você faz a tua parte, irmão, não se preocupe, pode ter certeza que Ele vai fazer a parte dele para a glória do nome de Jesus. Aleluia, o Espírito Santo, Ele ajuda, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, Ele nos dá poder, glória a Deus. Então, irmãos, o discipulador, ele é dependente do Espírito Santo. Nós não podemos fazer o discipulado por técnicas humanas. Então, nós vamos estar fazendo proselitismo. Vamos andar como as seitas, ando de casa em casa, tentando fazer novos adeptos, mas falta algo. É algo seco, é algo vazio, é algo mecânico. Por quê? Porque não tem a unção, não tem o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito que faz a diferença nas nossas vidas. Aleluia, ele ajuda intencionalmente outras pessoas. Então o discipulador, ele é um ajudador. Você está ajudando alguém. O discipulado não deixa de ser uma relação de ajuda. Entretanto, essa ajuda, ela é intencional, ela tem o objetivo de conduzir essa pessoa mais perto de Jesus. Não é o ajudar simplesmente por uma necessidade. Vamos supor que no discipulado você vai encontrar necessidade financeira, às vezes a pessoa precisa de alguma ajuda, seja emocional, seja financeira, mas não é o ajudar por ajudar, é ajudar essa pessoa a chegar mais perto de Jesus. Então essa ajuda, ela é intencional, para levar essa pessoa a Cristo.
E o Mark Dever, está na página 18, ele diz que discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém, de modo deliberado, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Jesus. Então, exercer uma boa influência, de forma deliberada, quer dizer intencional, para que essa pessoa se aproxime de Jesus. E nós vemos o exemplo bíblico de Barnabé. Barnabé, ele foi chamado pelos apóstolos de filho da consolação. Filho da consolação, Paraclésios, é a mesma raiz da palavra que foi usada para o Espírito Santo, Paráclito. Ou seja, ele estava dizendo, Barnabé, ele tem as mesmas características do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que quando chega o novo convertido, ele se coloca do lado, ele apoia, ele orienta, ele guia, ele ajuda, ele conduz, ele está ali do lado conduzindo e ajudando. Barnabé foi um dos maiores discipuladores da história da igreja, do início da igreja primitiva, porque ele olhava para as pessoas, ele não olhava com preconceito, ele não via a questão do que a pessoa era no passado, ele não via a raça, mas ele olhava para aquela pessoa e via a graça de Deus na vida dela e dizia, eu vou ajudar esse irmão a se aproximar mais de Jesus, eu vou ajudar essa irmã a se aproximar mais de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Ele ajudava motivando, apoiando, aconselhando, exortando, encorajando e confortando aos demais, visando o seu crescimento espiritual. Para vocês terem uma ideia, Barnabé discipulou Paulo, que escreveu 13 epístolas. Barnabé discipulou, cuidou de João Marcos, que foi que escreveu a biografia de Jesus, com base nas pregações, nas mensagens do apóstolo Pedro. Então veja que grandes homens se destacaram muito mais do que Barnabé. Mas Paulo não seria Paulo se não tivesse Barnabé. Marcos não seria o Marcos, evangelista, se não fosse Barnabé. Talvez eu não seria um pregador da palavra se não fosse os meus discipuladores, que foram vários ao longo do período. Irmão Lauro, pastor Jair, pastor Sérgio. Talvez eu não estaria nem crente se não fosse por eles. Você, irmão, está aqui porque alguém investiu em você. Alguém te ajudou. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos são ajudados por alguém. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te chamou para ser um discipulador, porque Ele viu que você pode ajudar alguém. Você tem algo a contribuir com a vida de alguém. Aleluia, ninguém é tão pobre que não pode investir algo em alguém, ninguém é tão rico que não pode receber algo. Não, irmãos, nós estamos todos aprendendo e crescendo juntos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor Ricardo me ajuda aí com o horário, o senhor que está com a programação, glória a Deus. Eu vou seguir aqui, ajuda intencionalmente, página 19, ajuda outras pessoas. E aqui eu coloquei propositadamente outras pessoas, porque não é só crentes, mas o discipulador, ele também tem essa visão de olhar para o incrédulo e ver nele um discípulo, e fazer dele um discípulo, levar ele à decisão, à conversão a Cristo e levá-lo ao discipulado. Glória a Deus. Ele ajuda a seguir Jesus, crescer espiritualmente e fazer outros discípulos. Então, o discipulador, ele ajuda outras pessoas a seguir Jesus. Por quê? Porque ele já sabe o caminho. Você diz para o discipulador, é aquela pessoa que diz assim, ó, eu lembro-me, nós estamos numa época de carnaval, eu lembro quando eu não era crente, minha mãe gostava muito desse negócio de carnaval, e aí levava eu e minhas irmãs, era tudo criança de menor, mas nós íamos no carnaval. Um bloco lá na minha cidade, lá em Videira, e aí tinha a frase lá do bloco que a gente pertencia assim, não me siga, também estou perdido.
era a frase do carnaval. Eu tinha 12 anos na época, 13 anos na época, mas eu me lembro. E o mundo, essa frase é propícia para o mundo, para as pessoas que estão no carnaval. Não me siga, não me imite, porque eu estou perdido, eu estou indo para o inferno. Agora o discipulador pode dizer assim: pode me seguir, porque eu sei para onde estou indo, eu estou seguindo Jesus. Então vem atrás de mim que nós vamos chegar lá, nós vamos ir para o céu, eu sei para onde eu estou indo. Aleluia. Você sabe para onde você está indo, meu irmão? Aleluia. Só quem sabe para onde está indo, levante a tua mão, feche os seus olhos e glorifique o nome de Jesus, porque Ele te guiou para o caminho. Aleluia. Você está indo para o céu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você, irmão, não vai só apontar o caminho. Provérbios 22:6 diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tem duas formas aqui. Pastor Ricardo, o senhor me ajuda? Fique em pé, por gentileza. Uma coisa é você dizer assim: ó, pastor Ricardo, o caminho até aquele case é aqui, ó, é por aqui, vai lá e pega aquele case lá. Não, pode deixar aí, você chegou no caminho, vem cá, volta. Agora, outra coisa é o discipulado. O discipulado diz: vem cá, eu vou te levar até onde está aquele case. Eu vou te levar até no caminho, e nós vamos chegar juntos para o lugar aonde nós temos que ir. Você consegue entender, irmão? Você conhece esse caminho? Aleluia. Se você já andou nesse caminho, você pode conduzir outras pessoas pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Caminhando para o final, as características essenciais ao discipulador, na página 20. Primeiro, o discipulador precisa ter uma profunda experiência com Deus. Jesus chamou os discípulos e mandou eles de 2 em 2. E deu poder e autoridade para quê? Para eles terem experiências com Deus. Eu estou agora, graças a Deus, que liberaram a legenda, do The Chosen. The Chosen é a 3ª temporada, a história de Jesus. E eu justamente hoje à noite, provavelmente depois da nossa oficina, eu vou assistir esse episódio. Eu estou assim, com o meu coração ansioso para ver. Que é justamente quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. E é interessante que na série, e eles não, na série desse seriado The Chosen, que é de graça, você pode baixar o aplicativo e assistir de graça, é muito fiel à Bíblia, mas eles fazem uma história paralela também, para dar sentido para a narrativa. E algumas fontes lá do passado diz que o Tiago, o menor, ele tinha um problema, de deficiência, ou era coxo, alguma coisa assim. E eles usaram isso. Então quando Jesus disse: ó, vocês se preparem, lá na série, amanhã, vocês todos vão sair, e eu estou dando poder e autoridade para vocês curarem os enfermos, fazer o que eu fiz, que vocês iriam fazer. Aí depois todo mundo sai, o Tiago encontra Jesus, lá na série, isso não está na Bíblia, e ele, manquinho, com bastão ali, disse: Senhor, como que eu vou curar os enfermos, se eu estou assim? O Senhor não quis curar, não quis me curar ainda. Aí ele conversa com Jesus, Jesus disse: não, eu só faço o que está na vontade do Pai. E a vontade do Pai não é te curar. Para algumas pessoas, eles só vão me conhecer quando eles receberem o milagre. Mas você é mais bem-aventurado porque você me ama, mesmo sem eu ter feito milagre na tua vida. Aí aquilo foi assim algo muito impactante. E aí ele começa a chorar e diz: um dia eu vou ser curado, Senhor. Ele disse: não vou lhe dizer,
mas eu sei que você vai ser fiel a mim até o fim. Aleluia, irmãos. Se Deus quiser te abençoar, te curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos ter essa experiência, essa profunda experiência com Deus, que independente do milagre ou não, independente das situações ou não, a gente não abandona Jesus, porque você foi marcado por Ele. Aleluia, glória a Deus. O discipulador, ele tem uma experiência, e o que vai determinar o tamanho do teu ministério é o tamanho da tua experiência com Deus. O pastor Dias Pabon, quando ele esteve aqui em Joinville, ele disse que quanto mais profunda a tua experiência com Deus, mais profundo será o teu ministério. Quanto mais intensa for a tua experiência com Deus, mais intenso será o teu ministério. E quanto mais real for a tua experiência com Deus, mais real será o teu ministério. Então eu quero dizer para você, discipulador, nessa tarde, você quer ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus? Busque uma experiência profunda com Deus. Uma experiência. Ore, 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 clame, diga a Deus, eu quero ter uma experiência contigo. E Deus vai dar uma experiência poderosa para você. Aleluia, para te segurar no momento da dificuldade, da crise, você lembra das tuas experiências com Deus. Aleluia, que Deus é poderoso, que Deus é glorioso e que Deus está contigo. Talvez você esteja hoje passando por um momento de dificuldade, mas lembre das experiências que você já teve. Esse mesmo Deus, Ele não te abandona, Ele está contigo hoje. Glória a Deus, louvado é o nome de Jesus. O discipulador, ele tem compaixão pelos perdidos. Aqui o texto de Marcos 6,34 é chamado de a grande compaixão. Quando Jesus olhou para as multidões e teve compaixão delas. Aleluia, e essa compaixão é uma característica do discipulador. É olhar para as pessoas e ter compaixão. Se compadecer da situação. Para você ajudar, verdadeiramente você precisa ter compaixão. O John Hyde, que é o homem que orava, né? Um pastor missionário que ganhou mais de 100 mil indianos para Jesus. Ele orava ao Senhor, e ele orava constantemente, eram horas e horas, todos os dias na presença de Deus. E ele dizia, ó Deus, dá-me almas ou morrerei. Por quê? Porque ele se compadeceu da situação espiritual da Índia. E através do ministério dele e dos discípulos que sucederam a ele, mais de 100 mil indianos se renderam aos pés de Jesus. Glória a Deus. O discipulador precisa de uma excelente preparação espiritual. Então, para você discipular, você precisa estar preparado. Como? Jejum e oração. Oração e jejum. Isso não muda, irmão, a fórmula não mudou. Não existe um novo método, não existe algo novo, dizer, olha, agora descobrimos algo diferente. O pessoal está saindo hoje do Brasil, de vários lugares do mundo, para ir lá na Universidade de Asbury, para buscar o avivamento. E Deus está derramando o avivamento naquele culto que já dura, sei lá, quase 200 horas. Mas ninguém está olhando, algo que o pastor Eliezer falou ontem para nós, ninguém está observando. O que veio antes do avivamento, quanto tempo eles passaram clamando, quanto tempo eles passaram com o rosto no pó, quanto tempo eles passaram se consagrando, com a Bíblia na mão. Aí as pessoas querem ir, né? Assim como era na Rua Azusa também houve um avivamento, mas eles querem ir lá e pegar a fórmula mágica. Irmãos, a fórmula não mudou. Você quer ter uma vida avivada, é jejum e oração e Bíblia. É isso, não mudou. O estudo da palavra, congregar numa igreja local, discipulador que não congrega, ele está discipulando errado, ele está discipulando pessoas para ser um desigrejado. Discipulador que não vai no culto de ensino, ele está dizendo para o seu discípulo que não vale a pena estudar a palavra, mesmo aquele que não vai na escola dominical. Discipulador
que não administra a sua vida, que não administra seus bens em favor do reino, a mordomia cristã, ele está ensinando errado. O discipulador que não é dizimista, que não é ofertante, ele está formando um novo avarento. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. O discípulo ele vai nos imitar, e principalmente não o que nós falamos, mas o que nós fazemos. Jesus estava pregando, e aí chegou Pedro e André, e eles perguntaram, eles não perguntaram muito assim, Senhor, qual que é a doutrina que o Senhor está ensinando? Eles disseram, Senhor Jesus, onde você mora? Onde assistes? Aí Jesus disse o quê? Vem e vê. Ele não disse vem e ouve, ele disse vem e vê. Primeiro ele queria que eles vissem o modo de vida dele. E depois, nas primeiras palavras, já que eles viram Jesus falar, já reconheceram que Jesus era diferente. Ele não era como os demais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas querem ver em nós a diferença. E daí então elas vão ouvir aquilo que nós falamos. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Uma sólida preparação intelectual. O discipulador precisa ser um leitor. Ele precisa se dedicar ao ensino, se dedicar ao estudo. E facilidade de relacionamento. Discipulado é relacionamento. Então você precisa ter um bom relacionamento. Paulo diz aos Romanos 12, do 10 e 16, amem-se uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Uma característica do discípulo é que ele é humilde para aprender. Nós precisamos aprender, irmãos, uns com os outros. E a humildade, ela traz a facilidade de relacionamento. Como é bom você lidar com uma pessoa humilde. Você pode ser franco, ser honesto, sincero, e você fica seguro, porque a pessoa não vai se ofender, não vai se melindrar. Mas quando você lida com uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, você já viu? Aquela pessoa que você se cuida, você tenta falar assim, mas você não consegue ser muito franco, porque se você, qualquer coisa, a pessoa se ofende. Aí você tem que ir paulatinamente, tem que ir se cuidando da pessoa, né? Eu trabalhei numa igreja, irmãos, que tudo que tinha que fazer na igreja, eu como pastor tinha que me cuidar. E as pessoas diziam, ó pastor, não esquece de falar, citar a irmã fulano de tal, que ela hoje ajudou na porta. Se o senhor não citar ela, vai ficar um mês sem vir na igreja. Eu disse, então acho que ela vai ficar um mês sem vir na igreja. Ela vai aprender a ser crente. E daí depois de um tempo, vinha para a igreja tal, aquele negócio, ficava chamando a atenção. Aí daqui a pouco deixava de vir na igreja, daqui a pouco já parava de dar o dízimo. Daí depois dizia, ô pastor, você não veio atrás do meu dízimo? Não, não vim atrás do teu dízimo, vim atrás da tua alma, irmã. Você está mal espiritualmente. Você precisa ser diferente. Você precisa ser um crente saudável. Irmão, o discipulador, ele é saudável, ele é fácil de lutar com ele, é fácil de ter relacionamento, ele é uma pessoa que consegue se situar em todos os lugares. Pastor, eu sou uma pessoa difícil, eu tenho um temperamento difícil, então peça para o Espírito Santo controlar o teu temperamento. Aleluia, ele pode transformar o teu temperamento e mudar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, para concluir, o discipulador, ele é cheio de motivação. Ele é motivado. Já pensou você chegar na casa de alguém e fazer o discipulado e você levar problema para a pessoa? A pessoa já está mal. Aí você leva problema, leva queixa. Discipulado, irmão, não é terapia. Se você vai discipular para falar da tua vida, contar os teus problemas, então ou procure ajuda, aconselhamento pastoral, ou procure um psicólogo. Mas não vai fazer isso no discipulado.
Não, lá você vai para levar bênção, você vai para levar as boas novas, você vai levar a palavra de Deus, e Deus vai usar você para transformar vidas. Você quer ter uma transformação de vida? Então comece a ser um agente para transformar a vida de outras pessoas. À medida que você vai abençoando, você é abençoado. À medida que você vai edificando, você vai sendo edificado. O discipulado é algo tão glorioso que há uma batalha espiritual. Todos os discipuladores que estão aqui sabem. Quantos já sentiram o peso dessa batalha espiritual? Levante a mão. Todos nós. Mas irmãos, não tem algo mais glorioso do que fazer discípulos. Porque quando você rompe essa barreira, e você vai, quando você chega lá, há uma promessa de Jesus para o discipulador. Ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. E eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando você vai, Ele vai com você. Quando você fala, Ele fala por você. Quando você entra na casa, Ele entra com você. Quando você ora, Ele opera através de você. Aleluia, porque Ele é o maior interessado em abençoar esse trabalho. Então não espere você estar motivado. Não, faça e você vai se encher de motivação.